Hoje eu vou fazer um programa muito legal, que é uma aula de pintura com música junto com a minha mãe. E aí, enfim, antes eu tenho uma consulta médica, então vou para essa consulta e já vou com a roupa para esse evento, mas a roupa tem que ser algo que possa manchar. Então eu coloquei uma camisa da Zara, uma calça de linho azul bem soltinha e quero fazer uma make que dê tempo de ir na minha consulta, depois ir para esse evento e a make ficar boa. Sendo que em Vitória, que é onde eu moro, Vitória, Espírito Santo, está um calor assim absurdo. Ai, gente. E aí eu queria falar de algo com vocês que é muito engraçado, que são as sincronicidades da vida, né? Olha que loucura. Logo quando eu estava tomando, assim, coragem, né, pra seguir essa carreira de artista, né, essa vida dupla que hoje eu tenho, que é essa vida jurídica, que eu sempre tive, né, na minha vida adulta, e indo pra uma coisa mais artística, eu fui pra São Paulo, e lá em São Paulo, eu fui numa peça maravilhosa, um musical da Cláudia Raia, sobre a grande pintora brasileira Tarsila do Amaral. E eu não sei te explicar, mas eu sabia que, sabe aqueles momentos que você sabe que era pra você estar ali naquele lugar, naquele momento, por algum motivo que você não consegue explicar muito bem? Mas aquele momento e vendo a vida de Tarsila, vendo as dificuldades que ela passou, de certa forma, em algum momento ali, eu tive a confirmação de que era pra eu seguir naquele caminho da arte. E aí teve um quadro que sempre me simbolizou algo mais especial dela, que é o Figura Só. Figura Só é um álbum, vou colocar aqui o desenho pra vocês, que tem uma mulher olhando pro horizonte, o cabelo dela, enfim, tudo naquela pegada mais Tarsila do Amaral. E pra mim, especificamente, esse quadro, essa tela, mostra algo mais sonhador, é um mix de tipo melancólico, mas olhando pro horizonte também, sabe? Olhando pra frente. Sei lá, me passa algo muito curioso, eu sempre me identifiquei com essa tela. Pois bem, fui pra São Paulo, nessa época que eu tava bem ligada ao meio artístico, indo pra São Paulo. Fui no MASP, por uma coincidência, a primeira tela que eu vi tava tendo uma exposição de Tarsila do Amaral. Primeira tela que eu vi quando eu cheguei era a Figura Só de Tarsila. Beleza. Aí depois, quando eu fui pra esse musical, tinha um mercado lá embaixo vendendo obras réplicas, assim, perfeitas, até assinadas e autorizadas e certificadas pela família da Tarsila do Amaral. E o primeiro quadro que tinha lá enorme era o Figura Só. Aí, sim, comprei ele naquele momento, que eu falei, cara, isso sou muito eu, uma pessoa que tá, sei lá, eu me identifico com esse quadro, sabe? Não só com o sentimento que ele passa de uma melancolia otimista. O quadro tem umas cores e uma vibe meio melancólica, mas a pessoa está olhando pro horizonte, ela tá olhando pra frente, sabe? Ele sempre me tocou de alguma forma. Então eu fui e comprei aquele quadro. E deixei aqui na minha casa, sei lá, tem mais de 1 ano e meio fechado, 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 fechado. Muito tempo se passou e eu fui, enfim, investindo muito nas artes cênicas, né? E aí eu dei uma desanimada, porque esse ramo das artes cênicas, né, audiovisual, teatro, é bem mais complexo do que eu imaginava. E eu falei, bom, eu tenho que remodelar minha profissão aqui, né? Pra eu poder continuar fazendo isso que eu amo e de forma a levar de forma profissional mesmo. Mas eu tava num momento assim meio, sabe, deixando um pouco de lado, assim, reflexiva. Mas teve um dia específico que me deu vontade de, gente, cadê aquele quadro, sabe, que eu comprei da Figura Só da Tarsila do Amaral? Tá em algum lugar aqui em casa guardado, vou enquadrar. Foi do nada mesmo, assim. Em algum dia, meses depois, aleatoriamente, mais de 1 ano depois. Decidi levar ele pra ser enquadrado, porque quer dizer, uma pena, um quadro tão lindo, sem estar emoldurado na minha parede, né? Beleza, fui levar ele pra emoldurar. E na semana seguinte a essa, eu vi que a minha professora de yoga, que também é professora de pintura, estava fazendo um encontro chamado Music and Arts, onde ela explica sobre um artista específico e nesse encontro ela fornece os materiais para você pintar o seu próprio quadro de acordo com os princípios, né, com o estilo de arte e pintura daquele artista específico. E eu vi que ela ia fazer esse evento, eu já estava doida para ir, já teve outras edições. Acho que eu devo ter sido a primeira pessoa que comprou ingresso dessa vez, dessa edição, que eu já sabia que eu ia querer ir. E aí, antes dela anunciar, eu já entrei em contato com ela e comprei ingresso para ir com a minha mãe. Falei, vou com minha mãe pra gente fazer uma programação juntas. Beleza, comprei ingresso para mim e pra minha mãe. E aí, amores, olha que loucura. Algumas semanas passadas, depois disso, meu quadro da Tarsila, o enquadramento, ficou pronto. Me ligaram da loja para ir lá pegar.
E no mesmo dia, a minha professora mandou o tema desse workshop, né, desse evento, e vai ser o quê? Tarsila do Amaral. Sim, gente, dentre todos os pintores que ela poderia escolher, nacionais e internacionais, o tema é Tarsila do Amaral. Nossa, Lara, mas qual o big deal? Qual o problema? Qual a lição de moral? Nenhuma, gente. Na verdade, é só porque eu fiquei impressionada, assim, com a coincidência de eu ter tido esse momento em São Paulo com a Tarsila, com a figura só da Tarsila no MASP, que me impressionou muito, eu me sintonizei muito com essa tela. Depois eu ter ido nesse musical da Tarsila, e a primeira tela que tava lá exposta era a figura só, e eu comprei, no momento que eu tava muito empolgada com a arte. E aí eu deixei, sei lá, 1 ano e meio passar, esqueci disso, fui vivendo a vida. E no momento em que eu tô bem desanimada, assim, repensando, remodelando, não desistindo, mas remodelando, por algum motivo, eu decidi enquadrar esse quadro que tava há mais de 1 ano aqui em casa guardado, e decidi ir num evento que eu nunca tinha ido, que eu não sabia que era da Tarsila, e depois de comprar, eu fiquei sabendo que era da Tarsila, no mesmo dia em que a loja me mandou falando que meu quadro estava pronto, que é da figura só, que é da Tarsila. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? A vida é muito doida, no sentido de, existem sincronicidades que a gente não consegue explicar, mas elas estão aí, sabe? Elas estão aí de algum jeito na nossa vida. E sem ser muito paranoico ou sem achar que tudo está conectado e faz sentido, mas eu sinto que existem pequenas coincidências na nossa vida que são muito engraçadas, sabe? Que a gente está conectado às vezes com uma tela, ou com um sentimento, ou com um momento, ou com um artista por algum motivo, sabe? Aquilo tá na nossa atmosfera cultural, aquilo tá na nossa aura, digamos assim, de certa forma em determinado momento. Eu ainda não sei, de uma coisa que ocorre muito na minha vida, muito, são esses tipos de sincronicidade, principalmente depois que eu comecei a ouvir mais a minha intuição. Eu tenho falado muito de intuição nos stories lá no meu Instagram, volta e meia eu falo de como seguir a sua intuição e de como alimentar ela faz com que ela fale mais e mais com você e também que você perceba quando é intuição e quando é simplesmente algo da sua cabeça, entendeu? Então, gente, esse vlog, né, sei lá, esse Maqui Fala, chame como quiser, eu tinha até tentado dar um título para essa série, né, do YouTube de eu maquiando e falando, mas eu decidi não dar título, não fazer uma série, assim, porque, enfim, eu gosto de ser aleatória, assim, simplesmente vir gravar sem qualquer tema, sem uma coisa muito elaborada, mais para conversar mesmo, trocar uma ideia, mas esse vlog de hoje é mais para falar para vocês que tem certas coisas que fazem parte do nosso repertório, tem certas coisas que tocam a gente, e é muito legal quando a gente abre os olhos, liga as nossas antenas para essas coisas que tocam a gente, sabe? Essas coisas que inspiram a gente por algum motivo, que fazem parte do nosso imaginário sem a gente saber o porquê. Então, obras de arte que nos tocam, momentos que nos tocam, pessoas, situações que muitas vezes tem um sentimento diferente pra gente que a gente só vai entender depois. Eu ainda não entendi por que essa figura só, essa tela, voltou para o universo da minha vida nesse momento. Mas eu entendi que ela tá voltando, eu entendi que ela quis voltar com esse ímpeto aleatório que me deu de emoldurar ela e com a coincidência de ser justamente uma aula que eu comprei sem saber de que era e ser a Tarsila, eu não sei, mas eu sinto que muitas coisas na nossa vida estão conectadas e se a gente prestar atenção, elas podem ter significados sutis, mas muito profundos e interessantes pra gente. Talvez a Tarsila seja, e essa figura só seja um resgate, sabe? Mostrando que, oi, tudo bem? Não é pra você desistir da arte, amor. Faça a reconfiguração que você quiser, mas não desista. Eu não sei se é isso. Sinceramente, eu ainda não sei se é isso. Mas, mesmo assim, não deixa de ser interessante notar as sincronicidades bizarras e aleatórias da vida. Um beijo.